Bem-vindo no canal do Bispo Hélio Carvalho e vamos tirar uma dúvida fortíssima, que é sobre o jejum de Daniel. O pessoal faz uma confusão tremenda, principalmente os nossos amigos, nossos irmãos que trabalham na batalha espiritual. O livro de Daniel, ele é considerado como um livro apocalíptico do Antigo Testamento, devido a várias revelações. É um dos livros maravilhosos a respeito do Apocalipse do Antigo Testamento. E é interessante também que Daniel, dentro da aristocracia, ele foi um jovem que viveu no palácio, um jovem muito puído, treinado, preparado, estudado, sangue nobre, sangue azul, como diz o ditado, e foi em sua época que o juízo de Deus veio sobre Israel. Deus tinha falado através dos profetas para que Israel se convertesse, para que as duas nações, o reino do norte e o reino do sul, né, parassem de adulterar, o adultério espiritual, que é o pecado da idolatria, a idolatria de Israel. Então, Deus usou, como assim, o profeta Isaías, Jeremias, vários profetas, para que Israel fosse curado dessa enfermidade pecaminosa que era o adultério espiritual, que de adorar outros deuses, como Astarote, Azera, Marduk, Baal, e assim sucessivamente. E foi na época de Daniel que Deus permitiu que a Babilônia, o império da Babilônia, invadisse primeiro o reino do norte, Israel, depois o reino do sul, Judá. E aproximadamente, segundo os historiadores, como Flávio Josefo e outros historiadores, e até mesmo os livros, né, de histórias bíblicas e também dos profetas maiores, livros dos profetas maiores nos mostram também que Daniel, juntamente aproximadamente 1 milhão de judeus, foram levados cativos, escravizados para a Babilônia. E o interessante é que eles caminharam a pé aproximadamente uns 1.600 quilômetros. E quando chegou lá, na Babilônia, foi dividido dois grupos. O grupo que iam trabalhar de escravos no meio, no meio dos povos, né? Como se diz, um ditado, vou usar o português chulo, é, no meio da rua, no meio do povo, no meio da ralé e serviços braçais, os escravizados para os serviços braçais. Esses se alimentavam, segundo os historiadores, pesquisadores, arqueólogos, historiadores, de lavagem. Os alimentos eram lavagem, sobras de comida do exército da Babilônia, e assim por diante. Já o outro grupo que foi separado são grupos de jovens nobres e estudiosos, tanto na área da ciência de Israel e da área espiritual de Israel, a qual o rei da Babilônia queria aprender muito a respeito disso. Então, ele deu uma ordem para separar jovens estudados, jovens nobres, para ficar no palácio. Quando se fala do manjar do rei, muitos irmãos acham que, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram mudados o nome deles na Babilônia, eles se assentavam na mesa do rei da Babilônia, se alimentavam junto com o rei. Nada disso, nananina não. Eles comiam a sobra, os restos, as lavagens que sobravam da comida do rei. Quando se trata do manjar do rei da Babilônia, quando se trata do manjar do rei da Babilônia, que hoje fica situada mais ou menos ali no Iraque, um pedacinho do Irã, que também era a Pérsia, né? O que acontece? Era oferecida aos deuses, posto ídolos, a anjos caídos e assim por diante. Então vamos lá. Daniel, ele viu a mãe e o pai sendo decapitados pelo exército da Babilônia. Ele viu a sua igreja ser destruída, que é o templo de Salomão, ser destruído, queimado, não ficou pedra sobre pedra. Daniel, ele viu a cidade sendo queimada, destruída, muitos amigos, conhecidos, mortos, queimados,
e assim por diante. Fora, foi uma catástrofe, uma destruição, algo assim que assustador, aterrorizante, um feito que triste, foi uma coisa assim que triste. E Daniel, ele propôs, como diz a Bíblia, vou pegar a Bíblia, a não comer o manjar do rei. Então a sobra, aquela lavagem, aquela sobra, pedaço de carne com saliva, cuspe, aquela coisa assim dentro de bacias ou de balde, seja lá o que for misturado com água, e sobras de bebida, babada. Desculpa, eu vou fulanizar o português. Essa é a realidade. É guerra, irmãos, é guerra. Vocês estão entendendo? É guerra. E os judeus estavam debaixo de um juízo de Deus. Deus ele usou um juízo para ver se trazia a cura para libertar Israel. Existe só um Deus que abre a porta de um cativeiro e coloca o povo ali dentro, tranca, para ver se é um remédio, a cura, a solução para que Israel tomasse jeito na vida, né? Então, nós podemos perceber que quando abrimos a Bíblia, no capítulo 1 de Daniel, versículo 8 diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção de manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não contaminar. E você percebe aqui, e versículo 11: Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Experimente, peço-te, aos teus servos 10 dias, 10 dias fazemos que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então Daniel propôs nos dê legumes e água para beber. Então, durante 10 dias, se vocês vê o nosso semblante, o nosso físico, moído, quebrantado, ali, raquítico, então nós vamos comer o manjar do rei. Mas se vocês vê o nosso físico, semblante, bonito, bom, né? Corado, tudo, então nós não vamos comer. Então, preste bem atenção, não é que eles fizeram um jejum de 10 dias, eles fizeram um pacto de não se alimentar enquanto eles vivessem na Babilônia. Enquanto eles vivessem na Babilônia, eles não iriam comer comida oferecida a ídolos. É igual no lado da religião afro, tem a Umbanda, que acho que é Zigzira, Ziguira, eu vou depois editando o vídeo, eu vou colocar o nome, que agora com a mente cansada, que tem certos espíritos que eles servem, eles têm que se abster, né? Se abster de certos alimentos. No azeite de dedém fulano não pode, feijoada ciclano não pode, fica 10 anos, 20 anos se abstendo daquilo, aquela coisa toda. Se você olhar a história bíblica, se você prestar bem atenção, né? A história bíblica. Então, se você observar dentro dessa referência, que Daniel, olha só o que acontece aqui, versículo 15 do capítulo 1: E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Então, havia os jovens judeus que decidiram comer a porção, a sobra, né, do manjar do rei. Mas Daniel e os seus 3 amigos decidiram que não, eles se abstevem, eles disseram: não vamos se alimentar disso, né? Como se diz aqui, eles não se alimentaram. Eu até marquei aqui, eu peguei aqui, a Bíblia diz que Daniel absteve, ele nunca comeu a comida oferecida a ídolos.
Então ele nunca comeu, não é que ele fez um jejum de 10 dias e pronto. Não, ele nunca comeu, porque no versículo 19 diz assim, ó: "Desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar do rei, da vida deles." Olha só, a tradução normal diz: "Desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes." Continuou dando, ó, o versículo 15 diz que o semblante dele, depois de 10, no 10º dia, estava ótimo o semblante deles, tudo direitinho, e continuou. No versículo 16, eles continuaram a comer legumes e água no tempo que eles eram escravizados. Depois, mais para frente, a vida deles melhoraram na Babilônia, se tornaram governadores, tiveram patentes e uma vida, mas mesmo assim eles se abstevem desses tipos de alimento oferecido a ídolos. É que nem judeu não come carne de porco, acabou. Só se for uma fome precária, um negócio assim muito precário. Então, o que acontece? As pessoas fazem, eu vou fazer 21 dias de jejum de Daniel, eu vou me abster de Coca-Cola. Isso aí não é jejum, isso aí é regime. Eu vou ficar 21 dias sem comer doce, sem comer. Isso aí é regime, meu irmão, isso aí não é jejum. Você vê no capítulo 10 de Daniel, que aí ele fez o jejum, porque no capítulo 10 você tem que entender que a Bíblia, ela não foi escrita em português. A Bíblia, ela foi traduzida para o nosso português. É por isso que existem várias traduções de Bíblia para o português, várias traduções. O melhor é você ter noção do grego, do latim, do aramaico, do hebraico, para você poder chegar e traduzir no original. Quando nós abrimos aqui no capítulo 10, nós podemos perceber no, e o versículo 2 diz assim, capítulo 10, versículo 2: "Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas." É igual a Atos, capítulo 27, que Paulo fez o jejum de Yom Kippur. Então, diz assim, que o jejum de Yom Kippur é de 24 horas. É, "Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento." Me ungir com unguento não é o óleo da unção, é que é um tipo de perfume que eles usavam. Nem isso, eles se abstiveram, e aqui foi o jejum total de 21 dias, ao ponto que ele estava desmaiando. Porque se você fizer um jejum de 21 dias e se alimentar de alguma coisinha, eu faço um jejum 6 horas da tarde e termino ele mais ou menos 4 horas da tarde. Começo 6 horas da tarde de hoje e termino às 4 horas da tarde do outro dia e como um pouquinho. Dá para segurar as pontas. Agora, 21 dias direto, ele desmaiou, ele passou um monte de coisa. Então, a Bíblia você tem que investigar. Você não pode chegar, ouviu falar, ensinar errado e você vai acompanhando. O jejum de Daniel, que está registrado no capítulo 1, ali ele se absteve totalmente. É o jejum parcial. Não, ali ele se absteve para sempre, ele não se alimentou. É igual também na religião de lá, candomblé, umbanda, quimbanda, tem certos tipos assim de filiado de santo que eles não podem comer feijoada durante 30 anos. Não pode se alimentar com um alimento com óleo de dendê, com azeite de dendê, a vida toda, até 20 anos, 7 anos e assim por diante. No caso de Daniel, né, o inimigo gosta de imitar o que é de Deus. Mas no caso de Daniel, ele não se alimentou desde enquanto não saiu da Babilônia. No capítulo 1, ele não comeu comida consagrada a ídolos. Ele não se alimentou de alimentos consagrados a ídolos. Então está no versículo 15, aí você vê o versículo 16, você vai entender. Até puxando em outra tradução vai ficar melhor para você
compreender no nome de Jesus Cristo. E assista o nosso vídeo, que está no YouTube, o vídeo fortíssimo sobre o jejum de Daniel. Vou deixar aí o cartaz do vídeo, a, 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 o cartaz do vídeo, a capa do vídeo, e para você compreender melhor, e logo mais estaremos dando um estudo sobre o jejum. O interessante no capítulo 1, que Daniel ele viu os seus pais serem decapitados, a sua igreja fechar e pegar fogo, ser destruída, que é o templo de Salomão, sua cidade ser acabada, seus sonhos ser acabados, de uma hora para outra virar escravizado. Parece que Deus o abandonou, parece que Deus o ignorou. E o garoto, na época ele era jovem, e ele chega na Babilônia, mesmo no silêncio de Deus, ele resolve não se contaminar para não desagradar esse Deus, para não desagradar o poderoso, todo-poderoso Jeová, Yahvé. Oh, que glória! Mesmo sem entender nada. E o interessante é que ele se absteve, ele resolveu não comer, não se entregar, e o interessante é que ele não orou pedindo nada a Deus. Isso chamou a atenção de Deus, ao ponto de Deus tocar no seu cérebro. Que lá em Ezequiel, capítulo 28, se eu não me engano, versículo 3, por aí, você pesquisa em casa, o homem mais sábio da Bíblia foi Daniel. Salomão foi sábio na sua época, no seu lugar, na sua região, mas o homem mais sábio da Bíblia foi Daniel, porque a sabedoria de Daniel foi comparada com um querubim caído, com um luciferiano, luciférico, apelidado de Lúcifer, Satã, e um querubim. Meu Deus do céu, um ser humano ter uma sabedoria parecida, quase chega aos pés de um querubim, é forte demais, porque Deus tocou na sua mente. Você é um espírito, você não tem um espírito, você é um espírito que habita no corpo físico. Você habita nessa parte aqui, ó, no seu cérebro, onde está o seu espírito e a sua alma. Depois nós temos aí um estudo sobre isso no YouTube. Eu tenho aí alma, corpo e espírito. Só você acessar Bispo Hélio Carvalho, corpo e alma e espírito. Você vai entender muito bem. Esse estudo vai ser ótimo para você, né, que é o campo de batalha da mente. É muito forte. O tema é corpo, alma e espírito, Bispo Hélio Carvalho. E aprenda isso. O jejum, sabe quando você está num carro e esse carro está com película, a película isso filme, quem está de fora não te vê. Você está dentro e você vê o pessoal de fora. Nós somos caminhantes de dois mundos, o espiritual e o físico. Quando você entra na dimensão do jejum, é fora do normal. Começa a fazer o jejum de 24 horas, total, o jejum total de 24 horas. Começa pedindo a Deus pela sua espiritualidade. Não peça carro, não peça nada material. Começa pedindo pela sua espiritualidade. Eu te conto esse segredo. E daí você vai começar a entender a película espiritual, ela vai se abrir. Ela vai se abrir e você vai começar a ver as coisas espirituais. É fora do normal. É algo assim sublime, sublime, sublime. Ah, se todas as lideranças evangélicas, pastores, bispos, apóstolos, começassem a voltar a jejuar, a entrar nessa dimensão espiritual, é fora do normal, é fora do normal. Mas eu vou fazer um vídeo explicando, ensinando o jejum, tá? Ensinando o jejum. Então, mais uma vez, sem querer machucar ninguém, sem querer tirar sarro de ninguém. Esse negócio, eu vou fazer um jejum de Daniel, vou me abster 21 dias de Coca-Cola. Isso aí não é jejum, meu filho, isso é regime e é o bem que você faz. Ah, eu vou parar de comer doce. Poxa, o seu corpo agradece. É um regime, é um regime. Agora, eu não vou comer comida consagrada a ídolos. Ah, aí é outro papo. É outro papo. É igual outro vídeo que estou preparando para fazer. O pessoal paganizaram as festas bíblicas, falando que são judaicas, mas são bíblicas,
e cristianizaram as festas pagãs. Festa agostina, começa, puxa no Google, precisa comprar livro não, vai no Google, vê qual é o significado das bandeirinhas das festas juninas, agostinas, fogueira, o significado da fogueira junina, o significado de a festa agostina, que é a continuação da festa junina, só muda a coleira, o cachorro é o mesmo. Então o pessoal fica nessa, não existe festa típica, existe festa bíblica. E toda festa bíblica se abre um portal, porque existe porta, portões e portais. Pena que muitos pastores, muita liderança estão na carne e não conseguem. Por que estão na carne? Porque não jejuam mais. Não jejua como deveria jejuar. Jejuar da meia-noite até meio-dia, poxa, isso aí não é jejum. Isso aí é brincadeira, né? Mas que Deus abençoe vocês, que Deus vos guarde e proteja hoje e sempre. Fiquem todos debaixo do olhar paternal do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te guarde.